Você já sentiu que havia algo te observando no meio da madrugada? Já teve aquela sensação de que o céu escondia segredos ou que a escuridão te mostrava mais do que seus olhos podiam suportar? Às vezes, é na quietude da noite que os maiores mistérios se revelam, não com gritos ou barulhos, mas com silêncios profundos, luzes improváveis e presenças que não deveriam estar ali. No episódio de hoje, você vai conhecer dois relatos completamente diferentes, mas que aconteceram sob o mesmo manto da madrugada. O primeiro envolve uma presença luminosa, quase divina, que trouxe paz onde havia apenas cansaço. O segundo, ao contrário, mergulha o espectador em um medo visceral, provocado por algo que se escondia, mas observava de longe, em silêncio. Relatos simples, mas reais. Relatos de quem viu e nunca mais foi o mesmo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer nos ajudar a continuar trazendo esses relatos assustadoramente reais, já deixa o like e se inscreve no canal. E agora, prepare-se, porque talvez, ao final desse vídeo, você pense duas vezes antes de andar sozinho à noite. Relato 1. A luz na madrugada. Era por volta das 2h40 da manhã. Eu tinha acabado de sair do meu trabalho, um plantão cansativo em um galpão de separação de cargas no interior de São Paulo. O turno da noite sempre foi solitário, e naquela madrugada em especial, não havia absolutamente ninguém nas ruas. Eu caminhava a passos lentos pela calçada, tentando aliviar a tensão no corpo, com meus fones desligados apenas para ouvir o som da madrugada. Foi quando algo, não sei o que, me fez olhar para o céu. Acima das árvores e dos postes havia uma luz, mas não era como um avião nem como uma estrela. Era como uma esfera pulsante, suave, como se respirasse. Ela parecia flutuar, imóvel. Não emitia som algum. E eu fiquei ali parado, olhando para aquilo, por pelo menos uns 2 minutos. Não pensei em pegar o celular. Não pensei em filmar. Aquilo não parecia ser para ser compartilhado. Senti uma coisa estranha, mas não era medo. Era como se um peso tivesse saído dos meus ombros. A luz parecia projetar uma calma dentro de mim que eu nunca tinha sentido. Foi a primeira vez em meses que eu não pensei nos boletos, na minha rotina, na exaustão. Eu só existia, e aquela luz parecia saber disso. Ela oscilava entre um tom branco amarelado e um leve tom azulado, como se estivesse viva. Longe demais para distinguir qualquer forma sólida, mas perto o bastante para saber que não era uma estrela nem drone. E então, em um piscar de olhos, ela se moveu. Não com velocidade, mas com propósito. A luz se deslocou suavemente para a direita e subiu, até desaparecer atrás das nuvens. Fiquei ali parado por alguns segundos tentando racionalizar. Mas não havia explicação. Era como se algo ou alguém tivesse vindo até mim apenas para me ver. Não senti que estava sendo testado nem vigiado. Era como uma despedida silenciosa de algo que sabia que eu precisava daquela paz. Cheguei em casa sem conseguir explicar. Dormi profundamente, o que era raro. E nos dias seguintes, por mais que quisesse esquecer, aquela imagem da luz flutuando com leveza me perseguia como um sonho bom. Um sonho que você nunca quer acordar. Contei para 2 pessoas próximas que riram ou tentaram racionalizar. Mas nem mesmo eu queria que aquilo fosse grandioso demais. Não precisava ser uma nave ou um anjo, só precisava ter sido real. E para mim foi. Nunca vi nada parecido desde então. O que me marca até hoje não é o que eu vi, mas o que eu senti. Aquele alívio, aquela leveza. Como se eu tivesse recebido uma visita que me lembrasse de que, mesmo na rotina mais pesada, existe algo além. Será que foi só um fenômeno atmosférico? Talvez.
Mas se foi, quero que volte. E que me encontre de novo, porque naquela madrugada, enquanto todos dormiam, algo olhou para mim. E isso me curou. Relato 2. Atrás do poste. Eu morava num bairro afastado, desses em que os postes ficam a muitos metros de distância um do outro, criando buracos de sombra entre as luzes alaranjadas. Era uma rua longa que eu cruzava toda vez que saía da casa da minha namorada, sempre por volta das 23h ou meia-noite. Nunca tive medo de andar por ali. Era escuro, sim, mas familiar. Até aquela noite. Era sexta-feira. Eu tinha saído um pouco mais tarde do que o normal. A rua estava mais silenciosa do que o costume, o que já me causou um certo desconforto. Mesmo os cachorros que sempre latiam nos quintais pareciam calados. E quando comecei a atravessar o segundo quarteirão, senti como se algo me puxasse o olhar para frente, para o lado oposto da rua. Lá estava um dos postes, a cerca de uns 20 metros de mim. E atrás dele havia alguém, ou algo. Só dava para ver parte da silhueta. Um ombro, talvez um pedaço do rosto, escondido na sombra que o poste não iluminava completamente. Aquilo não se movia. Estava parado. Mas eu sabia que me observava. Na hora senti o frio subir da minha nuca. Tentei manter a calma, fingir que não percebi. Continuei andando, tentando respirar normalmente, mas meu corpo todo começou a tremer. Era como se meu instinto gritasse: "Corre!" Mas minhas pernas pareciam travadas. E o que me deixava mais apavorado era o fato de que aquela coisa não fazia nada, só assistia. Não sei descrever. Não vi olhos brilhando nem um formato definido. Era escuro demais, mas a presença era opressora. Era como se aquela coisa soubesse que eu estava com medo e gostasse disso. Cada passo meu parecia ecoar, e cada eco parecia uma contagem regressiva. Faltando uns 10 metros para cruzar o ponto onde o poste estava, travei. O que quer que fosse continuava ali. Então, ouvi. Um arrastar leve, como se algo raspasse o chão de concreto. Mas não houve passos, não houve movimento brusco. Só esse som. E então, o silêncio voltou, mais pesado ainda. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo e comecei a andar mais rápido. Quando passei pelo poste, virei o rosto. Não havia nada ali. Nada. Nem sinal de sombra, nem figura, nem som. Era como se aquilo nunca tivesse existido. Mas o medo estava vivo dentro de mim. Cheguei em casa com a camisa encharcada de suor, mesmo sendo uma noite fria. Olhei pela janela por horas, esperando ver alguma sombra se mover, algum vulto surgir. Mas nada mais aconteceu. Nunca contei para minha namorada, nem para minha família. Fui dormir com a luz acesa por quase 2 semanas. Até hoje, toda vez que passo por um poste, olho 2 vezes. E me pergunto, quantas vezes algo nos observa, sem que percebamos? Nem sempre o sobrenatural se apresenta de forma gritante. Às vezes, ele se manifesta em silêncio, em uma luz suave no céu ou em uma presença estática atrás de um poste. O que define a experiência não é o que os olhos veem, mas o que o coração sente: paz, medo, angústia ou até mesmo consolo. Esses 2 relatos mostram como a noite pode guardar segredos profundos e absolutamente distintos. Enquanto uma luz pode nos lembrar de que há algo maior cuidando de nós, uma sombra pode nos lembrar de que nem tudo que existe precisa ser visto com clareza. E você? Já viveu algo semelhante? Uma sensação estranha durante a madrugada, um pressentimento ou até mesmo uma aparição? Compartilha com a gente nos comentários. Seu relato pode ser o próximo a aparecer aqui no canal.
Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever. E fique atento, porque os mistérios nem sempre batem à porta. Às vezes, eles estão ali, esperando, atrás de um simples poste.